Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, que havia confessado que Jesus era o Messias esperado, não aceitou a afirmação de que Jesus iria ser rejeitado pelas autoridades do seu povo e que, inclusive, iria ser morto. Pedro tinha uma ideia triunfante do Messias e Jesus corrige esse pensamento. Na nossa reflexão de hoje, nós veremos como é seguir Jesus. Se nós professamos nossa fé em Jesus como Messias, como Senhor, o que isto implica na nossa vida? Como de fato nos colocarmos no seguimento de Jesus? Façamos então nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Vamos ouvir com atenção. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão na tua luz. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos, e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Que é um homem poderia dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Todos aqueles que aderem a um líder e o acompanham na sua trajetória costumam pensar no momento final da vitória, esperando conseguir um lugar privilegiado quando esse líder tiver o poder nas mãos. Os discípulos também pensam da mesma maneira ao acompanhar Jesus e ao aceitá-lo como Messias. Jesus não quer que ninguém o siga iludido, sem ter bem claro o que pode acontecer nessa trajetória. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa renúncia exigida desmantela qualquer possibilidade de ligar o projeto e o seguimento de Jesus com a ambição do poder. E não basta deixar algo que supomos como realização nossa, mas também estar disposto a enfrentar, como Jesus o fez, a se tornar marginalizado por uma sociedade que quer preservar o poder. Renunciar a si mesmo, portanto, não é uma atitude passiva, mas a espiritualidade que nos leva ao dinamismo da construção de novas relações, dentro das quais não há lugar para os instintos egoístas. Como o seguimento de Jesus se dá dentro da história e de uma sociedade que se pautam pela ambição do poder, que gera relações injustas e opressoras, os discípulos terão de enfrentar situações adversas e perseguições, tomar a sua cruz. Jesus vai além na sua instrução, para deixar bem claro em que implica segui-lo, para aqueles que ainda não têm a plena consciência dessa decisão. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. O que Jesus está querendo dizer quando fala em perder a vida? O sentido mais óbvio seria o de caminhar para o martírio. Contudo, o martírio seria uma escolha suicida se fosse visado como uma finalidade de vida. Buscar a morte pela morte não tem nada de evangélico. Ela pode ser a consequência de um testemunho e de uma prática que buscam a justiça e a fraternidade. Podemos ver isso hoje em dia no campo, onde pessoas são mortas porque hoje em dia procuram organizar os despossuídos para que lutem e obtenham seu pedaço de chão. Sem diminuir esse lado difícil do seguimento, o salvar a vida significa também colocar a própria segurança naquilo que não pode fornecer essa segurança, as riquezas. Estas, no momento da morte, não podem salvar aqueles que nelas confiaram. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Os seguidores de Jesus não passam a própria existência acumulando riquezas e terras, procurando ganhar o mundo inteiro, pois estão conscientes de que isso não provoca, aliás, até impede, a criação de novas relações de partilha, que são um sinal concreto da presença do reino, dentro do qual se pode ganhar a vida em plenitude. Marcos nos conduziu até aqui para aprendermos a prática de Jesus, a fim de provocar nossa adesão à pessoa dele e à boa notícia. Não basta ficar ao lado de Jesus como espectador descomprometido, admirando seus feitos e suas palavras. Agora somos convidados explicitamente a nos empenharmos na sua causa. Muitas personagens que encontramos pelo caminho do Evangelho começaram a se envergonhar de Jesus, não aceitando o que ele fazia. Os fariseus fazem um plano para matá-lo. Os doutores da lei o consideram possuído pelo demônio. Os homens de Gerasa querem que ele vá embora quanto antes. Seus parentes ficam escandalizados. Pedro o repreende, não aceitando o caminho que Jesus vai percorrer. E nós, diante das exigências agora colocadas, será que na hora H não nos envergonharemos de Jesus? Ele, porém, deixa bem claro: aceitar a participação nos riscos e na luta, sem negar Jesus e a boa notícia,
é condição para participar de sua glória. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Carregar a cruz não significa buscar a dor e nem negar a vida. As palavras de Jesus não são uma exaltação do sofrimento, mas expressam uma grande sabedoria. Buscam despertar seus seguidores diante das consequências frente ao compromisso com a vida. Cruz, no seu sentido original, significa prontidão, estar de pé, estar preparado, mobilizado, ser fiel até o fim. Essa é a cruz assumida por Jesus, e essa também deve ser a cruz de quem entra no caminho da vida. Só essa cruz é salvífica. Pelos caminhos da América há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios em campo que envolve o nosso caminhar. A cruz esperando estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá. Assim chegamos ao final da nossa reflexão, que possamos de fato tomar nossa cruz e seguir o Cristo, renunciando a tudo aquilo que impede a chegada do reino de Deus. Que possamos nos colocar no seu seguimento como fiéis discípulos e discípulas. Que o Senhor nos conceda essa graça. Hoje quero deixar um grande abraço para os avós que celebramos então seu dia. Que Deus abençoe a todos vocês e que os netos saibam honrar, amar seus avós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.